Eu vou falar um pouquinho sobre reatividade. Eu sou a professora Ângela Ferreira. Nós vamos ver os conceitos iniciais desse conteúdo. O que é reatividade? Reatividade é um fenômeno que acontece no núcleo dos elementos que resulta da emissão de energia por um átomo em decorrência de uma desintegração, uma instabilidade de um elemento químico, tá? A reação nuclear ela é diferente da reação química. A reação química ocorre na eletrosfera, ela ocorre a partir de doação, compartilhamento de elétrons, formação de novas substâncias, né? A reação nuclear ela acontece no núcleo, onde você tem ali mexe no núcleo atômico, não, ele muda aquele núcleo atômico, tá bem? Ela pode ocorrer de três tipos, através da emissão de partículas alfa, beta e ondas eletromagnéticas, raios gamas. A radiação, as partículas alfa são partículas positivas, tá? Que é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, ela tem também a sua massa e seu número atômico alterado. A gente tem um exemplo aqui dessa emissão de partículas alfas, que é simbolizado pelo alfa mesmo, e aqui a gente tem um exemplo desse processo acontecendo. É interessante você observar que o seu elemento inicial ele tem 4 unidades de massa a mais do que seu elemento final, e que a sua número atômico também acontece isso. Então a gente pode concluir que numa emissão alfa, a massa do elemento 2, digamos assim, vamos chamar ele de elemento 2, ela é crescida, ela é o elemento 1 menos 2 unidades. 2 unidades não, desculpa, 4 unidades. E a massa, o número atômico, né, do elemento 2 vai ser o número atômico do elemento 1 menos 2 unidades, tá? Isso aqui sempre vai ocorrer quando eu tiver uma emissão de raios de partículas alfas, tá bom? Os raios beta, as partículas beta, são partículas negativas, elas se comparam muito com os elétrons, tá? E ela tem alto poder de penetração, superior ao alfa, na verdade é um intermediário, né? Mais inferior aos raios gama. Aí a gente tem uma emissão aqui de partícula beta, que pode ser representado por essa equação química. A gente pode observar aqui que a gente tem um elemento químico onde você tem a desintegração aqui do raio beta e passa a ter um outro elemento químico, que a gente observa que é a massa. Nesse caso, a gente pode concluir que a massa de 2 ela vai ser igual à massa de 1, tá? As massas atômicas elas não mudam, mas o número atômico desses elementos, o elemento 1 é diferente do elemento 2, e a massa atômica do elemento 2 vai ser a do 1, mais uma unidade. Então, aqui vou colocar uma unidade. Então, essa seria as relações que a gente tem aí, tá bem? O outro tipo é a radiação gama, são ondas eletromagnéticas, elas não são uma radiação, uma partícula, digamos assim, de alta energia, ela tem alto poder de penetração, sua capacidade é superior ao raio-x, ao alfa, a partícula beta, e a gente teria uma emissão eletromagnética representada aqui na figura, e aqui também eu tenho um átomo instável de bário, de massa 37, e número atômico 56, eu emito uma onda eletromagnética gama, e eu passo a ter um átomo de bário com a mesma massa e com o mesmo número atômico, só que estável. Aqui a gente vai ter o seguinte,
Nesse caso, a massa de 1 vai ser sempre igual à massa do 2. E o número atômico de 1 vai ser também igual ao número atômico de 2. Eu não mudo o elemento químico, apenas tenho uma desintegração ali, tá bem? Uma emissão de ondas eletromagnéticas. O poder de penetração, aqui eu trouxe para que se possa entender o poder de penetração. As partículas alfa, elas podem ser impedidas de transpassar alguma coisa por um papel. A partícula beta, ela passa pelo papel, podendo chegar à pele do ser humano, né? Os raios gama eles já passam pelo papel, pelo corpo humano, o aço, chegando até o concreto. Então, ela tem um poder de penetração muito grande. O raio-x, para você ter uma comparação, né, ele passaria do corpo humano, mas ele não passa não chega até o concreto, né? Então, aqui a gente teria o poder de penetração dessa radiação. Resumidamente, o que a gente tem que saber? As partículas alfa, 4 de massa e 2 de número atômico, semelhante ao hélio, é leve, pouco penetrante e muito ionizante. As partículas beta, ela é semelhante aos elétrons, leve, rápida, média de penetração, baixa ionização. E as gama, leves, é semelhante aos raios-x, são ondas eletromagnéticas, leve e viagem com velocidade da luz, alta penetração e baixa ionização. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido o conceito desses três tipos de radiação, os conceitos iniciais de radioatividade. Eu peço que vocês deixem nos comentários as dúvidas, se elas existirem. Se inscreva no canal, caso não inscritos, ative o sininho. E caso queira, me siga no Instagram, Prof. Angela Ferreira, para mais dicas de Química. Meu muito obrigado.